Eu te convido que abra aí o teu material, o material didático do curso, você que está fazendo o curso, e abra na página 41, se quiser acompanhar dessa forma. E na página 41 nós temos a íris. A íris é este fenômeno aqui que está aparecendo na tela, é a parte colorida do olho. Neste exemplo, nós vemos fibras esbranquiçadas, amarelado, uma borda na parte interna da íris, que dá a sensação que é a margem pupilar. Todavia, por mais que tenha esse nome de margem pupilar, de orla pupilar interna, este sinal ou esta parte da íris, este setor, não é preso na pupila, porque a pupila é um buraco negro, é um buraco vago e tem essa aparência preta. Então, o anel de assimilação é integrada na íris. A íris, sim, tem sustentação para segurar o anel, porque a íris tem músculos. Então, os músculos da íris fazem contrair, alargando o espaço, é o que nós vamos ver hoje. Então, quando a íris se contrai, alarga o espaço. Quando a íris relaxa, diminui o espaço da pupila. Ok? É exatamente isso que nós vamos ver hoje. Então, quando a íris contrai, houve uma predominância do sistema simpático. Quando a íris relaxa, aumentando a sua área, deixando a pupila pequena, nós temos um predomínio do sistema parasimpático. Aqui nós temos um predomínio equilibrado entre o sistema simpático e parasimpático, porque esta pupila, essa parte preta aqui, está num tamanho normal, indicando que a íris está numa proporção normal. Os músculos que prendem a íris, né? Então por isso que é indispensável você fazer exercício nos olhos, olhando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, rodando, tá? Para fortalecer os músculos que prendem o olho, tá? Não a íris, o olho. Então exercícios ou jogos como de tênis ou com outro objeto, futebol, enfim, que faz você movimentar a pupila. Se você não faz essas atividades, eu sugiro que você saia e fique olhando coisas a longa distância, distância mais próxima, ou simplesmente fazendo exercício de fortalecimento do músculo do olho, tá? Dos músculos dos olhos. Então aqui nós temos a pálpebra, os cílios e as sobrancelhas, todos já sabem o que é, as glândulas lacrimais, e aqui nós temos a fascinante íris, da qual eu já falei. Medidas. Então vamos partir do princípio que a íris mede 12 milímetros. Na topografia íris macro, quem representa o tamanho total da íris é este círculo preto. Tá? Quem representa o tamanho da pupila é este círculo verde. Considerando que o círculo preto tenha um diâmetro de 12 milímetros, que é o tamanho base da íris, e a pupila representa 1/4 do tamanho total, logo o tamanho da pupila são 3 milímetros. Observe que eu deixo tudo de forma muito didática, tá? Verde, e a medida aqui, 3 milímetros, verde. Nós temos aqui preto, o círculo preto, 12 milímetros, ok? O colarete não é tema desta aula, mas já vou explicar no tocante ao mapa. Um colarete normal deve medir metade do tamanho total da íris, ou seja, 6 milímetros, representado pelo círculo verde. Perdão, vermelho, ok? Então, o colarete normal, 6 milímetros, representado na topografia íris macro pelo círculo vermelho. Por isso que o mapa íris macro não pode estar, você deixando tamanho longo, tamanho pequeno, não. Você faz essa manipulação na imagem, na íris. O mapa é um tamanho padrão porque ele contém medidas indispensáveis para a análise. Círculo azul. O círculo azul tem uma circunferência de 9 milímetros. Círculo azul tem uma circunferência de 9 milímetros, só que a medida dele, na topografia, a aplicação, melhor dizendo, é diferente. É a distância entre
o círculo preto e o azul, onde fica o anel de pele e circulação. Quando o anel de pele e circulação ultrapassa ou chega próximo do círculo azul, significa dizer que nós temos sintomas físicos e psíquicos expressivos naquele cliente. Isso nós vamos ver no módulo específico sobre o anel mineral, ok? Aqui tem a explicação, tá? Então conclui-se que se o tamanho, tudo que eu já falei antes, ok? Se o tamanho corresponde a 1/4, logo, tamanho de 3 milímetros é o tamanho da pupila. Aqui eu deixo mais didático ainda, utilizando uma régua, o tamanho total da íris são 12 milímetros. Esta íris tem a medida da pupila 3 milímetros, sendo uma pupila normal. No mapa íris macro, deixa muito mais ilustrado, tamanho da circunferência preta do mapa é o tamanho da circunferência da íris. Tem que deixar o mais enquadrado possível o tamanho do mapa na íris e depois enquadra na pupila. Se estiver assim, ou uma pequena variação para mais ou para menos, consideramos que estamos diante de uma pupila normal. Isso considerando, né, o estímulo luminoso, que eu vou falar a seguir. Vamos ao estímulo luminoso. Nós temos aqui uma ilustração do iridoscópio, esse é o modelo 2022, 2023, mas nós já temos o modelo 2025. Eu vou pegar o iridoscópio, tá? O iridoscópio, o íris macro, ele tem um botão ou um potenciômetro que, ao girar, ele vai acender as luzes. Se o seu iridoscópio é de um modelo que não tem esse potenciômetro, você pode enviar para íris macro e fazer um upgrade. Tem esta possibilidade. Nós consideramos, eu considero o investimento dos clientes. Outra novidade, que foi extremamente importante nos nossos equipamentos, foi esse formato anatômico. Você observa que tem um encaixe anatômico do olho, proporcionando uma melhor visualização. Outro fato, as luzes estão escondidas. Nenhum outro equipamento do mercado possui luzes escondidas. Tá? Então o cliente não ofusca, aqui eu não estou ofuscando ao olhar. Ok? Então vou aproximar, ó, e você vai observar a movimentação da pupila. Eu estou num ambiente luminoso, então o ideal para você fazer a macrofotografia da íris é deixar a iluminação mais baixa possível, a iluminação do ambiente, tá? Nada de fotografar do lado de uma porta, de uma janela, ou com uma luz, principalmente lateral. Então o ambiente da sala deve ser o mais escurinho possível para fazer uma macrofotografia da íris. Aqui nesse ambiente, eu estou no ambiente claro, tá? Mas eu vou colocar primeiro o equipamento na íris para você entender sobre o reflexo, como a pupila reage ao reflexo luminoso. Então, colocando o equipamento com as luzes apagadas, eu vou acender vagarosamente. Observa que com pouca iluminação eu tenho uma pupila grande. Lembre, pupila grande, midríase. Anote aí, pupila grande, midríase. Mas eu não tenho essa pupila midríase. Aqui está sendo uma midríase provocada porque está com baixa iluminação. Se eu for aumentando a luminosidade, vai diminuindo o tamanho da pupila de acordo. E agora eu baixei, aumentei e observa que a reatividade é instantânea. Então, para que você não dê um diagnóstico ou não faça uma diagnose inadequada, eu sugiro que você teste a reatividade pupilar antes de fazer a macrofotografia da íris, ok? Então, após o teste da reatividade, estando a íris enquadrada, vou apoiar o braço, por isso que é importante a queixeira, né? Para você não ficar tremendo. Eu não tenho tremor, mas como você está a 3 milímetros da pupila, ou da lente,
Qualquer modificação altera a qualidade da imagem. Então aqui eu tenho um ambiente propício para fazer a foto. Observa que as fibras estão aparecendo, que o anel de assimilação está bem nítido, e se eu afastar um pouco, teve opacidade. Se eu passar do ponto, ficou fosco. Não tem nitidez. No ponto certo, você observa a íris nítida. Simples assim. Ok? Então, recapitulando. Para fazer o teste de reatividade, né, de a reação da pupila, você diminui, aumenta, ela tem que reagir na mesma proporção. Fez isso, ela ficou grande, ao contrário disso aqui, né? Grande, maior, midríase. Se ficou menor, miose. Eu vou fazer a macrofotografia, vou apoiar no meu joelho aqui, para não tremer com tanta facilidade. Vou. Ok? Então, prontinho. Fez o teste de reatividade. Fez o teste da reatividade. Você agora vai fazer a macrofotografia da íris e vai ver o tamanho da pupila. Se maior que o círculo verde na topografia íris macro, significa midríase, ou pupila grande. Se menor do que o círculo íris macro, logo, pupila pequena ou miose. Ok? Para entender esse conceito, eu gostaria de te explicar sobre o porquê na iridologia se observa o tamanho pupilar. Certo? Por quê? Porque o tamanho pupilar está diretamente relacionado ao sistema nervoso autônomo. Então, como falei anteriormente, quando a íris, entenda bem, a íris se contrai, aumenta o diâmetro da pupila, como foi no teste de reatividade, né? Com pouca luz, a íris se contraiu. Quem agiu ali foi o sistema simpático. Diante do estímulo luminoso, a íris voltou ao normal. Quem agiu ali foi o sistema parasimpático, agindo diretamente no tecido irídeo. Quem ilustra isso muito bem é Lazaeta Charan, Dr. Celso Batello, enfim, quase todos os iridólogos tratam desse assunto de forma maestrosa. A doutora Luciana Fortes, eu já ouvi algo a esse respeito. Enfim, todos os demais iridólogos, isso é o básico na iridologia, ok? Então, o sistema simpático é a parte de reação, de aceleração, de atividade, de atitude. Ele prepara o corpo para a ação quando está em situação de perigo. Você está prestes a bater o carro, a reação é instantânea e você pisa no freio. Foi a ação do sistema nervoso autônomo e quem agiu foi o sistema simpático. Você está diante de uma situação de perigo, você está para tomar uma decisão se deve lutar ou fugir. Enquanto você está em milésimos de segundo decidindo o que vai fazer, o seu corpo já está preparado para o combate. Seja lutar, seja fugir. A musculatura, principalmente abdominal, se contrai, o coração acelera, certo? Vem a adrenalina. Quem libera isso são as glândulas adrenais. A respiração acelera também, você fica ofegante. Enfim, você está preparado ou para o combate, para a luta ou para a fuga. Isso é algo natural. Mas você não pode ficar em todo tempo com o coração acelerado, com a musculatura contraída. Você precisa desacelerar, passou o perigo, tudo está normal. Quem faz isso, quem entra em ação, é o freio. É o sistema parasimpático. Vou ilustrar como num veículo. Um veículo, você vai na rodovia, você quer acelerar, você pisa no acelerador e ele sai a todo vapor. E se de repente um buraco ou uma situação de perigo, uma criança está atravessando a rua, ou um ciclista, seja o que for, tem um obstáculo, o que você faz? Você pisa no freio. Assim é no nosso organismo. Você se preparou para lutar, para fugir?
Mas quando a situação acalmou, quem pisou no freio foi o sistema simpático. Então as pupilas que estavam dilatadas, a respiração que estava ofegante, o coração que estava ritmado, acelerado, volta ao normal. Vai desacelerando, vai se acalmando, vai trazendo de volta o estado de repouso, de descanso, o estado de normalidade. Quem faz isso é o sistema parasimpático. Revisando. Sistema simpático, acelera. Sistema simpático, prepara para a ação. Sistema simpático faz o coração acelerar. Sistema simpático, respiração rápida, pupilas dilatam, traz energia aos músculos. As adrenais entram em ação. O sistema parasimpático é o oposto. Repouso, descanso, digestão, desaceleração do coração, respiração tranquila, pupilas voltam ao normal e assim sucessivamente. Ok? Então é essa relação do sistema simpático com o parasimpático que o diâmetro da pupila nos informa, mas não somente isso, associado a outros parâmetros na íris. Tem pessoas que assistem os meus vídeos, tem muito vídeo gratuito. Ele já sei o método íris macro. Não, você sabe em partes. Só quem sabe o método íris macro completo é quem fez o curso com empenho e dedicação, tendo atenção às correlações. Tá? Então, diante do estímulo luminoso, quem age é o sistema parasimpático. Deixa a íris se fechando, a pupila automaticamente fica pequena, dando esse visual de normalidade ou miose, quando miose. Sistema simpático em ação, íris se contrai, assim como se contraiu o abdômen, certo? No lutar ou fugir, como se contraiu a musculatura, então o músculo da íris também se contrai e o diâmetro da pupila fica maior, ok? Indicando midríase. Isso é normal, tá? No estímulo luminoso, é assim que tem que funcionar. Diminuiu a luz, pupila grande. Aumentou a luz, pupila pequena, normal, tá? Assim que tem que funcionar, com o estímulo luminoso do equipamento, ok? Pronto. Tendo essa base, tendo essa correlação com o sistema simpático, nós vamos agora para midríase, que é isso que está na tela, certo? A midríase, tirando ou além das informações passadas, que eu já informei, ela pode estar nos mostrando algo além de tudo isso que eu já te informei. Por exemplo, estímulo luminoso, normal. Ok? Estímulo luminoso é algo normal, ela vai crescer. A pupila vai ficar grande. Houve um estímulo, ela tem que ficar grande, com pouca luz, contrair com muita luz. Isso é normal. Ela não pode ter uma reação lenta. Como eu citei aqui no exemplo, se fosse na íris de uma pessoa onde há um desequilíbrio nervoso, do sistema nervoso autônomo, ao diminuir ou aumentar a luz, a reatividade seria pouca, seria lenta, seria em câmera lenta. Entendido? Então, na midríase, o predomínio é o sistema simpático. Em estado normal, ok, não indica nada. Reagiu a pouca luz, reagiu a muita luz, normal. Mas, diante de uma reatividade lenta ou ausente da pupila, aí sim, diante da luminosidade normal do equipamento, estando em midríase, aí nós estamos diante, principalmente, de uma exaustão nervosa. A pessoa pode estar diante de um estresse crônico, de uma ansiedade crônica, vivendo psiquicamente em estado de alerta, quando deveria só viver em estado de alerta diante de situações propícias para isso. Então, diante dessa pupila grande, no estímulo luminoso, lento ou ausente, tá? E a pupila continuou grande diante da luminosidade normal do equipamento, aí você tem que observar a questão das adrenais. Aí lá no mapa íris macro, na área 6, tem que ser observado presença de sinais e principalmente rompimento no anel de assimilação. Houve pupila grande, rompimento no anel de assimilação, nós estamos praticamente fechando a diagnose de uma exaustão adrenal, de uma exaustão nervosa. E o organismo perde a capacidade de se autorregular
adequadamente, inclusive autorregular o tamanho da pupila. Tá? Então, nós estamos diante de um quadro onde a homeostase ou a autorregulação orgânica está ocorrendo de forma lenta. Isso te trouxe uma informação valiosa, não foi? Eu sei que foi. Então, os distúrbios endócrinos vai recair, como já falei anteriormente, principalmente na área 6, que é a área das adrenais. Na topografia íris macro, cada área tem uma glândula regente. É a glândula setorial. Na área 6 do mapa, tenha calma, você que está iniciando, ainda tem muitos slides até chegar na área 6 e muitas explicações posteriores, ok? Então, a reatividade, nós já vimos presença e outros sinais já te informei. Você? Ok? Então, pessoa com midríase predominante, que é basicamente esse texto aqui, tá? Tá resumido, tá bem esclarecido. Pessoas com midríase predominante, nós temos que já pensar em rescue full. Rescue full da Real Max. Pessoas com midríase predominante, nós temos que pensar em estar bem da Omni Life. Pessoas com midríase predominante, nós temos que pensar em chás, chá de melissa, chá de camomila, certo? Pessoas com midríase predominante têm um desequilíbrio, principalmente hipófiso adrenal, ok? Mas tudo depende da anamnese. Eu costumo sempre dizer, iridólogo que se preza faz anamnese, porque iridologia não é adivinhação. Por quê? A pupila pode estar grande porque a pessoa faz uso de medicamento. Se você faz uma análise sem fazer anamnese, como você vai saber se a pessoa está utilizando medicamento ou não? Então, a anamnese é a parte principal do atendimento. Faz a ficha de anamnese, faz a entrevista, vê que medicamento está tomando. A pessoa não toma medicamento, está com a pupila grande, você já vai recomendar o Rescue Full de primeira. O Estar Bien pode ser na primeira ou na segunda consulta, mas o Rescue Full é essencial, principalmente nesses casos. Vai desacelerar, vai fazer com que ela entre no eixo, ok? Então, tamanho da pupila, reatividade pupilar, serve tanto para midríase como para miose, pupila grande ou pupila pequena. Nós podemos observar também, nós vamos ver ao longo do curso, o formato da pupila, se é redondo, se é oval, se tem achatamento ou não. Lembrando que é só nomenclatura, porque na verdade é o formato interno da íris, tá? Da íris, quando achata é a íris que achatou. Foi o tecido que deformou. Prova disso é que você vai olhar, passando uma linha retilínea do centro até da pupila, até os sinais, você vai ver que vai passar bem em cima do achatamento, principalmente na presença de sinais. Então é a pupila que deforma. Houve um desequilíbrio setorial do sistema nervoso, simpático ou parasimpático. Então a margem pupilar, eu já falei, presenças e manchas e marcas na íris, já falei, e o quadro clínico do cliente, se usa drogas, se não usa, se usa medicamento, se tem depressão ou não. Isso é de praxe, tem que fazer a ficha de anamnese. Ok? Então tudo que eu falei está aqui. Agora nós temos uma pupila grande. Está vendo que a luz está até ao máximo? A luz é enorme. Aqui é o pterígio. Nos slides anteriores tem falando sobre o pterígio. Anel de assimilação aqui está fininho. E olha que interessante. O que eu falei, ó, área 6 não tem anel de assimilação. Área 6 não tem anel de assimilação. Presença de sinais, tem que toda a íris, mas principalmente aqui um aglomerado. Aqui na divisa entre área 6 e área 7, a área 7 também não tem anel de assimilação. Tem uma lacuna escada, tá vendo? Então nós temos aqui uma confirmação de fadiga nervosa e o tratamento aqui é utilizando o padrão de protocolo da área 6 do mapa íris macro. Como também o laudo. Quando você for gerar o laudo, não precisa gerar o laudo sobre midríase. Vai gerar sobre a área 6, porque aqui que desencadeia aquele problema. Eu quero utilizar essa íris como um exemplo. Eu ainda tenho uns 15 minutos. As pessoas têm a mania de colocar o mapa Jensen em cima da íris.
Numa íris como essa, não tem como fatiar o mapa. Você tem que traçar rotas, eu vou explicar noutra aula, porque o colarete mudou de diâmetro. A área, quem divide a área gastrointestinal, que é essa aqui, da região dos órgãos, é o colarete, a BSLA, ela mudou de região. Então tem que fazer a compensação. Já no mapa íris macro, esse erro não ocorre. Por isso que é mais simples e seguro utilizá-lo. O tamanho da pupila deveria ser no círculo verde, está no círculo vermelho. Vou voltar aqui, página 62. Observe que o anel mineral, essa opacidade, já ocupa metade da distância entre o círculo azul ao círculo preto. Aqui já tem sintomas característicos de má circulação e tudo mais. Aqui uma outra midríase. Aqui nós temos um anel de assimilação bem considerável, tá? Ainda bem definido. Bom, aqui está dando 3,60 mais ou menos milímetros. O normal seria 3,1. Na topografia íris macro, expressivamente maior a pupila se encontra. E agora nós chegamos na miose. Então, como eu expliquei sobre a midríase, a miose segue o mesmo padrão, tá? Você tem que fazer a reatividade, aumentando e diminuindo a luz, ver a reação da pupila, ver se é rápido, ver se está ok. Sendo rápido, ficando ok, beleza. Sendo rápido, ficando pequena, pupila pequena, é miose, certo? Então, quem predomina é o sistema parasimpático. Você pode fazer essa observação. Em crianças, nós temos um predomínio do sistema simpático. Por isso que, ao fotografar íris de criança, nós temos uma pupila um pouquinho maior do que o padrão normal. No idoso é o oposto. Tá? Ao fotografar íris de idoso, nós temos uma pupila levemente em miose. Observando o ambiente, a luminosidade, o uso de fármaco ou não. No caso da miose, é morfina, quem usa morfina, quem usou por muito tempo, tende a ficar em miose, certo? Problemas na visão, problemas no nervo óptico, pode perder essa reatividade do tecido da íris em miose e midríase, em tamanho pequeno e grande, certo? Mas, diante de circunstâncias alheias a estas, nós temos um quadro de predomínio do sistema parasimpático, com tendência a introspectivo. Observe, criança extrovertida, tá? Criança geralmente é extrovertida, salva as pessoas, brinca, corre, interage. O idoso, né, tem essa tendência de se retrair, principalmente se tiver um problema realmente predominante do sistema parasimpático atuante em desequilíbrio, ou seja, enfraquecimento do sistema simpático, prevalece o parasimpático, ok? Aí vem o indivíduo apático, lentidão metabólica. O tratamento em indivíduos com pupila em miose é um tratamento mais lento, principalmente se tiver ruptura na área 5 da topografia íris macro, tá? Área 5, no anel de assimilação, na área correspondente à área 5 da topografia íris macro, se houver ruptura ali, e o indivíduo em miose, ou ruptura na área 6, geralmente miose, é área 5 e área 6. Então nós temos ali um caso de lentidão metabólica, relaxamento excessivo, no caso de letargia, no caso de astenia psicofísica, né? Cansaço físico e mental. Então há quadros de fadiga crônica, é como se o indivíduo estivesse economizando energia e lutando para sobreviver, ok? Pupilas muito pequenas, pouca reatividade à luz, isso é um fato, e vai indicar justamente um metabolismo mais lento, uma baixa vitalidade, ok? Sempre observando se faz uso de medicamentos, sempre fazendo o teste de reatividade com o equipamento, aumentando ou diminuindo a luminosidade. O povo me cobra muito que coloca o equipamento, as luzes, para mudar de lugar. Não tem necessidade. Não tem necessidade, porque é um pequeno pontinho, ali pouco interfere. Mas isso eu explico em outra aula. Então aqui nós temos miose, ok? Menos de 2,5, muito menor que o círculo verde. E agora nós chegamos à anisocória. A anisocória
é, na mesma pessoa, uma pupila grande e uma pupila pequena. Anisocória. Uma divergência no tamanho pupilar. Sempre observando reatividade à iluminação. E por quanto tempo isso predomina? Porque pode ser congênito, pode ser de nascença. Entendeu? Eu gosto sempre de fazer um teste. Diante de uma anisocória, você vai fazer o quê? Diante do tamanho, você pegou o paciente, fotografou as duas íris, percebeu que uma está normal e a outra está pequena, ou uma está grande e a outra pequena, ou uma normal e a outra grande, enfim, uma diferença de tamanho pupilar. Diante disso, eu gosto de recomendar extrato de própolis. Extrato de própolis para um adulto, utilizando ali 30 a 40 gotas 3 vezes ao dia por 30 dias. No retorno, você faz nova fotografia e vê. Se for inflamação no organismo, que o que geralmente acontece nestes casos, ótimo, tá? Ótimo, resolveu. Junto a isso, né, na mesma recomendação que você recomendou o extrato de própolis, você recomenda que procure um neurologista. Não é vergonhoso fazer isso, tá? Você vai perguntar ao cliente se já percebeu isso, se não, se alguém já conversou, porque dá para ver, inclusive, a olho nu, tá? Se alguém já relatou esse fato, já fez essa observação. Se não, para que perder tempo? Você pode recomendar para um neurologista, principalmente se houver uma queda na pálpebra. Você pode recomendar para um neurologista para fazer uma análise mais detalhada por um profissional capacitado nessa questão, ok? Aqui tem um vídeo no próprio material do curso, onde eu explico algo semelhante ao que eu expliquei agora. Ok, pessoal? Então, recapitulando, vamos ao íris de águia, atendimento. Vou escolher aqui Senhor Gervásio. Não tem a íris dele aqui, vamos colocar. Escolha olho esquerdo, imagem, abrir arquivo. Vamos essa aqui mesmo. Nós temos aqui a íris, o mapa íris macro. Ao colocar o mapa, é possível você modificar, ou seja, movimentar a íris. Observe que a íris está muito maior que o mapa. Você vai aqui na mãozinha fechando. Quando você achar que está no tamanho proporcional, você pega a íris e leva para trás do mapa. Está num tamanho proporcional. Sempre há um desequilíbrio, ou um desvio, melhor dizendo, sempre há um desvio da pupila para o lado correspondente. Veja bem, aqui é a minha mão esquerda, ok? Minha mão esquerda, estou de frente para o monitor. A pupila está deslocada para o lado esquerdo. É uma íris esquerda. Por isso que há esse deslocamento. Agora, aqui está o tamanho da íris, eu vou trazê-lo, centralizar a pupila. Observe que essa pupila tem um tamanho normal. Posso gerar arquivo para deixar salvo, tá? Ok, carregamento concluído, já está salvo. E eu vou fechar para gerar um laudo do que nós falamos hoje, do que eu falei hoje, tá? Que nós estudamos. Então, laudo, eu vou excluir isso, gerar laudo. No íris de águia você também tem acesso. Laudo, normal. Aliás, midríase. Midríase, está aqui o laudo. Você pode apagar, enfim. Tudo que eu falei está aqui resumidamente, tá? Agora vamos... E se fosse miose? Se fosse miose, miose. Aqui está o laudo. Ok? Eu falei que há uma observação a fazer. Área 5 e área 6, principalmente. Não vou lá na íris, porque não adianta que essa íris é normal, tá? Mas se fosse área 6, seria gerar o laudo, área 6. Perfeitamente. Gerou o laudo. Ok? Um grande abraço, me desculpe o cough, a tosse, tá? Mas eu acho que não comprometeu o conteúdo.
Que Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja nessa noite. Um grande abraço, até a próxima.